E para nós encerrarmos, né, eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, eu li a Bíblia, né, estudando sobre esse assunto, que a Bíblia ensina sobre o dinheiro, e eu anotei algumas curiosidades sobre o dinheiro. E eu quero compartilhar nesse último dia, para a semana que vem nós mudarmos o tema, tá bom? Então eu quero compartilhar para quem gosta de curiosidades bíblicas sobre o dinheiro, que eu anotei, pode ser que tem mais, né? Mas foram algumas anotações que eu fiz. Vamos lá. Não sei se os irmãos gostam de curiosidade bíblica, eu gosto, né? Já li alguns. Tem um livro muito bom de curiosidade bíblica, o livro do pastor Erivaldo de Jesus, 500, um livro chamado super interessante, 500 curiosidades bíblicas. Tem o volume 1, volume 2. Tem um também do pastor Nerildo Acioli também sobre curiosidades bíblicas. E eu falei, vou também anotar as curiosidades bíblicas sobre o dinheiro. Vamos lá. Primeiro, você sabia? A primeira referência ao ouro e a pedras preciosas está em Gênesis capítulo 2, versículo 11, falando sobre a terra de Avilá, onde havia ouro, que era rodeado por um rio que saía do Éden. Então, a primeira vez que a Bíblia fala do ouro é lá no jardim, que tinha um rio que saía e rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro. Você sabia, em Gênesis 4, 3 ao 4, está registrado as duas primeiras profissões, lavrador de terra e pastor de ovelhas, e também as duas primeiras ofertas, né? A primeira profissão e a segunda que a Bíblia menciona, o lavrador de terra, que era Caim, e pastor de ovelha, que era Abel, e também as duas primeiras ofertas da Bíblia, Caim e Abel. Você sabia, em Gênesis 4, 3 ao 4, está a primeira referência a possuir gado, é Jabal, né? O primeiro que a Bíblia fala que possuía gado era um homem chamado Jabal. Você sabia, Abraão foi o primeiro homem mencionado a ter servos. Errei aqui. A primeira pessoa que a Bíblia chamou de rico foi Abraão, Gênesis 13, 2. Você sabia, Abraão foi o primeiro homem mencionado a ter servos, Gênesis 13, 7. Você sabia, Abraão foi a primeira pessoa a dar o dízimo que se tem menção. Então, Abraão foi o primeiro que a Bíblia chama de rico, foi o primeiro que a Bíblia diz que tinha servos, e o primeiro que a Bíblia também diz que deu o dízimo, né? Você sabia, a primeira compra de terreno mencionada na Bíblia foi para uma sepultura. Abraão comprou para sepultar Leia, lhe deu 400 ciclos de prata. Então isso aqui é interessante, né? A primeira compra de um terreno na Bíblia foi para sepultura. Isso aqui é interessante, que no final todo mundo vai ter um terreno, né, irmão? A não ser aqueles que vão ficar para o arrebatamento, mas, não comprei um terreno. Não, no final você vai ter um terreno, né? Nem que seja 2 metros quadrados ali, você vai ter o seu terreno. Então o primeiro terreno na Bíblia foi comprado para uma sepultura. Interessante também, que eu até já preguei sobre isso, que as moedas que Jesus foi vendido por Judas lá serviu para comprar um terreno que era para sepultura. Tem um mistério profundo aí, a gente deixa para próximo, né? Vamos lá. Você sabia? A primeira referência a joias de ouro está em Gênesis 24, 22, quando Eliezer as deu de presente a Rebeca. Vamos lá. Você sabia? O primeiro combinado de salário mencionado na Bíblia foi uma esposa. Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel e acabou trabalhando 14, porque teve Léa sendo enganado por Labão. Gênesis capítulo 30, versículo 28. Então, primeiro o camarada trabalhou, na verdade trabalhou 14, né? Mas o combinado era 7. E aí aquele 7 que trabalhou por Raquel ficou para Léa e teve que trabalhar mais 7 anos. Essa esposa saiu caro para ele, hein? Misericórdia. Você sabia, em Gênesis 33, 17, está a primeira referência em construir casa, quando Jacó assim o fez. Então Jacó foi o primeiro que a Bíblia fala que construiu casa. Claro que, né, já se construía casa antes, mas é o primeiro que a Bíblia menciona. Você sabia, a primeira referência a comerciantes está em Gênesis 37, 28, os midianitas ou ismaelitas, para quem José foi vendido, escravo, pelos seus irmãos por 20 peças de prata. Então tem um texto que fala midianitas, outros falam ismaelita, mas os midianitas e ismaelitas, eles se misturaram, se tornaram um povo só. Então foi a primeira referência a comerciantes. Você sabia,
o trigo que José juntou para Faraó chegou a quantidade tão grande que não havia numeração para designar. Então, a matemática da época egípcia, olha que a ciência egípcia já era avançada na época, mas José foi juntando tanto trigo que eles foram contando 1 milhão, 100 milhões, 900 milhões, 1 bilhão, 10, 900 bilhões, trilhões, quadrilhões. E aí chega uma hora que eles falaram, mas aí os números que a gente tinha já, né? Aí pararam de contar. Isso está em Gênesis 41, 50. Foi tanto que José juntou para Faraó que não havia uma forma de designar a quantidade. Se fosse hoje, tinha, né? Hoje, com o avanço da matemática, teria sim capacidade de mencionar a quantidade do que foi ajuntado. Você sabia, em Gênesis 41, 45, versículo 11, aparece pela primeira vez a palavra pobreza. Foi naquela crise ali do pão ali, que Jacó mandou os filhos ir lá e eles se encontraram com José e tal. Primeira vez que aparece a palavra pobreza. Você sabia, Joquebede foi a única mulher que recebeu o salário para cuidar do próprio filho. Aí isso aí para ela foi bom, né? Já pensou? Minha mãe se teria que receber 3 salários, né? Um para cada um. Joquebede foi a única mãe que recebeu para cuidar do próprio filho. Mas teve esse privilégio, né? Você sabia, a Bíblia proíbe emprestar dinheiro a juro a irmãos, mas não proíbe assim fazer para com estranhos. Êxodo 22, versículo 25. Você sabia, o valor da oferta paga pelo censo devia ser o mesmo, tanto para o rico como para o pobre. Então, quando faziam a contagem do povo, tinha que oferecer um sacrifício, uma oferta para cada cabeça, cada pessoa. E aí o valor da oferta era o mesmo para o rico, era o mesmo para o pobre. Significa que para Deus o rico e o pobre têm o mesmo valor. Você sabia? Deus mandou Moisés pedir oferta para a construção do tabernáculo e o povo doou tanto que Moisés pediu para parar de trazer. Olha só, irmão, sabe que o povo hoje em dia faz isso? E será que um pastor também, se o povo trouxer tanto de oferta, ele pede para parar? Não, né? Mas ele falou, não precisa mais não, chega de ofertar. Você sabia, a Bíblia diz que nunca deixará de existir o pobre na terra? Vamos lá, você sabia, a diária do trabalhador devia ser paga no mesmo dia, né? Então, não tinha negócio de quinzena nem mensal. À luz da Bíblia, os judeus pagavam todo dia, trabalhou aquele dia, pagava o dia. Você sabia, o exército dos valentes de Davi começou com homens endividados. Você sabia, no dia de Salomão havia tanto ouro que a prata se tornou de pouco valor. Você sabia, a mulher sunamita foi uma das poucas mulheres ricas que a Bíblia menciona. Não foi a única, tá? No Novo Testamento também tem algumas mulheres que a Bíblia chama de rica, mas a sunamita foi uma das poucas, eu creio que a única do Antigo Testamento. Você sabia, houve uma crise econômica tão grande no tempo de Eliseu que uma cabeça de jumento era vendida por 80 pratas. Era, digamos assim, um absurdo. Não é uma coisa você pegar uma cabeça de porco que ninguém quer e vender talvez por R$1.000 o quilo. Tanto que a crise foi grande. Você sabia que era normal um rei alugar um exército vizinho para lutar contra seus inimigos? 1 Crônicas 19:6. Você sabia, no reino de Assuero havia um leito de ouro e de prata. Olha só, né? A rainha Esté se deitou em leitos de ouro e de prata. Você sabia, Jeremias foi o profeta que mais vezes Deus ordenou que comprasse alguma coisa. Deus mandou Jeremias comprar um cinto, mandou que ele comprasse uma botija de barro, mandou que ele comprasse um terreno. Tudo era coisas proféticas, né? Você sabia, no livro de Jeremias há um documento de compra e venda de terreno chamado de auto da compra, uma espécie de escritura, tá vendo? Já existia documento de terreno naquela época. Você sabia, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi permitido que alguns pobres ficassem na terra de Israel e eles receberam vinhas e campos para cultivar. Então os pobres se deram bem, né? Foi no final também, acabaram com tudo também. Você sabia, a Bíblia menciona um homem que comprou com dinheiro o direito de cidadania romano que Paulo já tinha por nascimento. Você sabia, agora é Apocalipse, no período da tribulação, ninguém vai comprar e vender senão quem tiver a marca do anticristo na mão direita ou na testa. E, vamos lá, você sabia, haverá um período de fome na tribulação em que uma refeição
irá custar aproximadamente um dia de trabalho. Isso está em Apocalipse, capítulo, eu não anotei aqui, mas é capítulo 6, né, diz assim, uma medida de trigo e cevada por um dinheiro, por um denário. Significa uma diária para você tomar uma espécie de um café da manhã, né, uma refeição. E para terminar, você sabia a última referência a riquezas materiais é sobre a Babilônia, dizendo, foram assoladas tantas riquezas. Apocalipse 18, versículo 16. Então isso significa que quando Deus criar um novo céu e nova terra, toda a riqueza humana se desfará, só permanecerão as riquezas eternas. Agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Maravilha! Terminamos essa série de 19 dias de ensinamento.